Esta é a primeira aula de programação propriamente dita do nosso curso A Arte de Programar. E eu quero começar essa aula tratando da questão de como aprender a programar. E aí eu quero traçar um paralelo com aprender a escrever, mais especificamente, aprender a escrever livros, contos, etc., ser um escritor. Quando você pede conselhos para um escritor, ou mesmo faz um curso, ou busca dicas nas redes sociais sobre como criar uma história, como escrever, a principal delas é qual? Estudar muito gramática? Estudar gramática primeiro para depois pensar em escrever? Não, não é essa a dica que se coloca normalmente. O que se diz é: reserve um tempo todo dia para escrever. Não importa se o seu texto vai ser bom ou ruim e tal, isso tudo a gente vai trabalhar ao longo do tempo, mas todos os dias escreva alguma coisa. Pois bem, uma das grandes dificuldades que quem busca aprender a programar é a de não se dar conta, e os cursos técnicos, faculdades muitas vezes também não se dão conta, que é o mesmo quando você trabalha com programação. Existe um momento para aprender conceitos, lógica de programação, orientação a objetos, etc. E tudo isso nós veremos no nosso curso. Mas o primeiro passo para aprender a programar é separar um tempo, idealmente todos os dias, mas pelo menos uma, duas vezes por semana, separar um tempo para programar. Isso é fundamental, você programar continuamente para ganhar prática e para aí sim, quando você estudar os conceitos, eles fazerem sentido. E claro, a pergunta que surge muitas vezes é: tá, mas eu sei, posso tentar escrever uma história, estudei no colégio, fiz redação, etc., mas eu não sei por onde começar a programar. Então este vídeo vai ser isso. Este vídeo vai tratar de começar a programar. E para ele, nada mais precisamos do que um computador e o Chrome. O Chrome é um navegador na internet. Se você está num PC, provavelmente você tem. Se você está num Mac, talvez você possa instalar. Se você está num celular, provavelmente não é o ideal para você começar a trabalhar com programação. Então vamos imaginar um PC ou um Mac e você tem o Chrome rodando nele. E você tem aqui, em vez de digitar, por exemplo, Google ou algo do tipo, nós vamos escrever about, dois pontos, blank. Por quê? Apenas para ter uma página vazia. E nós vamos clicar F12. Por que nós vamos fazer isso? Porque o próprio Chrome tem dentro dele algo que se chama um console JavaScript. Aqui nós podemos programar. Tudo que nós escrevermos aqui, o Chrome vai tratar como comandos da linguagem JavaScript. Então aqui você pode começar aos poucos a programar, assim num primeiro momento, no primeiro dia, para depois, na sequência, começar a abrir arquivos, talvez usar o próprio Notepad, o editor de texto, ou algum software mais sofisticado e começar a criar programas. Mas aqui você pode fazer isso tudo interativamente. Por exemplo, existe um comando no JavaScript, uma função, que é o alert. O que ele faz? Ele exibe um alerta na tela. Então, estamos aqui já vendo, e depois nós vemos aos poucos, já estamos vendo um conceito de programação que é um comando de saída, algo que o programa está fazendo, que está gerando uma saída para o usuário. Nós temos também o console.log. Observe o que vai acontecer com esse. Ele exibe aqui no console. Ah, mas aí o usuário não vai ver. Sim, console.log é usado pelo próprio programador, não é algo para ser exibido para o usuário, diferente do alerta. Mas com essas duas funções, nós já podemos trabalhar com alguns outros conceitos. Então nós vamos ver alguns conceitos bem básicos neste vídeo. E depois em vídeos futuros nós vamos esmiuçá-los de uma forma mais separar uma variável, uma função. Mas aqui nesse vídeo eu quero trabalhar um pouco com o que nós podemos fazer dentro só da tela do Chrome, desse console JavaScript. Vou aumentar ele um pouco. Por exemplo, nós podemos dizer var i igual a 1. O que significa? Observa. Eu escrevo i, enter, ele vem 1. O i é uma variável que eu criei
var, variável, e coloquei igual a 1. Isso aqui não é o igual que nós conhecemos da matemática, não estou dizendo, i é igual a 1, estou atribuindo, estou dizendo que a partir de agora, i vale 1. Tanto que eu posso escrever i é igual a i mais 1. Em matemática, eu diria, não, i é menor que i mais 1, algo do tipo. Não, aqui estou dizendo, i recebe i mais 1. Então, por exemplo, agora o i vale 2. Se eu escrever alert de i, ele vai exibir na tela 2. Então aqui já estamos. Já conseguimos exibir informações para o usuário, já conseguimos exibir informações internamente, já temos essa ideia de uma variável. Eu posso criar variáveis com N outros nomes. Pode ser um nome mais longo, inclusive deve ser um nome mais longo, se isso ajudar a entender para que serve aquela variável. Por exemplo, entrada número 1, var entrada número 1 igual a 10. Entrada é a mesma coisa aqui. Entrada número 1 é uma variável que vale 10. Se eu colocar entrada número 1 é igual a entrada número 1 mais i, vale 12 agora. Entrada número 1 agora vale 12. O que eu fiz foi mudar as teclas. Movendo as teclas para cima, eu posso ver os comandos anteriores que eu fui dando nesse console. E aqui, se eu fizer alert de entrada número 1, ele vai exibir o 12. Assim como se eu der console.log de entrada número 1, e quando eu clico a tab, ele completa, ele vai exibir no console o 12. E assim nós vamos. Aqui nós vamos um pouquinho adiante, mas isso são coisas que você mesmo já pode fazer. Então você pode terminar de assistir esse vídeo, abrir o Chrome, fazer as mesmas coisas que eu fiz aqui e depois começar a mexer um pouco mais, fazer algumas outras e depois começar a ver mais alguns vídeos e aí começar a avançar na programação. Mas você não está mais no zero, eu não sei por onde começar. Sabe por onde começar? Abra o Chrome, digite about blank e comece a dizer var igual a 1, console.log de etc. Mas a gente tem muito pouca coisa que a gente pode fazer por enquanto. Sim, mas vamos ir um pouco mais adiante neste vídeo para podermos fazer mais coisas. Por exemplo, eu posso ter aqui entrada número 1, em vez de dizer que é igual a 10, ou é igual a i, tudo isso eu posso fazer. Eu posso fazer que ela tenha o prompt entre com o número. E aí ele me abre uma outra janela, não mais um alerta, mas uma janela que vem a mensagem que eu coloquei, entre com o número, mas me pede uma informação. Se eu colocar 100, agora entrada número 1 vale 100. Eu posso fazer, por exemplo, var entrada número 2 é igual a entrada número 1 vezes 2. E entrada número 2 passou a valer 200. Isso significa que se eu colocar alert, entrada número 2, ele vai exibir 200. Se eu colocar console.log, entrada número 2, ele vai exibir 200, etc. Então aqui já temos como receber dados, como exibir dados, como trabalhar variáveis. Eu vou mostrar agora comandos de controle de fluxo. Então, com comandos de controle de fluxo mais tudo isso que eu falei, nós já podemos fazer algumas coisas. O que são comandos de controle de fluxo? O que é o fluxo? Observa, eu vou agora dizer var x é igual a 1, eu vou dar Shift Enter, porque senão ele simplesmente teria executado esse comando. E eu vou fazer vários comandos um embaixo do outro. X é igual a x mais 1, Shift Enter. Var y é igual a x vezes 2, Enter. Alert de y. E agora eu dou o Enter normal. Até agora eu vinha dando Shift Enter. Agora eu digito Enter. Ele diz
4. Por que que ele disse 4? Porque ele foi executando este comando num fluxo. var x igual a 1. Então, o x vale 1. X é igual, x recebe, x mais 1. X valia 1, x mais 1 é 2, x recebe 2. Variável y recebe 2 vezes 2. Então, a variável y vale 4. Alert y, ele exibe 4. Se eu der um alert x, ele vai exibir 2. E esta sequência aqui de executar esta linha, depois essa, depois essa, depois essa, é simplesmente o nosso fluxo. Num programa tradicional, você tem uma série de linhas de código e o fluxo padrão, o fluxo default, é executar uma linha depois da outra. Por que o fluxo default? Porque você pode ter outros comandos, chamados comandos de controle de fluxo, que afetam esse fluxo. Então, por exemplo, eu posso ter if x maior que 1, alert x, else alert x não é maior que 1. O que que isso faz? Ele não vai executar esta linha, depois esta, depois essa, depois essa. Porque o if, que em português significa se, é um comando de controle de fluxo. E ele é um se, e depois vem algo que pode ser verdadeiro ou falso. X maior que 1. X é maior que 1? Sim, x é 2. Então, se x maior que 1, ele executa este comando. Se não, ele executaria este outro. Quando eu dou Enter, ele exibe 2. Mas se x fosse menor ou igual a 1, ele exibiria essa outra linha. Querem ver? Aqui eu boto x é igual a 1. E aí eu só subir com a seta. If x maior que 1. Desta vez, ele não exibiu este comando. Ele exibiu este outro comando. X não é maior que 1. E assim vai. Vamos ver só mais um comando de controle de fluxo para vocês terem um mínimo de arsenal de coisas que vocês podem, se você está muito no básico, só repetir o que eu escrevi. Se você está entendendo um pouquinho melhor, começar a fazer experiências. Troca valores, troca mensagens, troca ordem dos comandos, ver o que acontece. Mas eu vou falar do while, enquanto. A ideia do while e de outros comandos que nós vamos ver ao longo dessa etapa inicial do curso é de fazer um loop, um ciclo, é repetir várias vezes um determinado conjunto, seguir por um fluxo, uma, duas, n vezes, até que uma determinada condição aconteça. Vamos ver um exemplo prático disso aqui. Eu dei um atualizar para limpar a tela e eu vou aqui fazer o seguinte. Var i igual a 1. Ok? Shift Enter. While i menor que 10. E vamos entender, o while é o enquanto. Enquanto, aí em vez de ser um if se, que daí vai para um lugar, ou else vai para outro, nós temos um enquanto. Então aquilo que nós colocarmos aqui, nessas chaves do enquanto, nesse bloco de códigos do enquanto, vai acontecer, vai se repetir uma, zero, uma, duas, n vezes, enquanto i for menor que 10. Então aqui eu vou colocar, agora eu vou usar o console.log, vou colocar i vale aqui. Aqui eu estou usando o que nós não mencionamos, mas já usamos várias vezes uma string, i vale, pode ser olá mundo, etc. E quando eu boto esse mais aqui e tenho uma string, ele concatena duas coisas. Aqui eu preciso botar um espaço, não vai grudar. E i é igual a i mais 1. Se eu não fizer este comando, ele vai ficar eternamente rodando, porque sempre o i vai ser menor que 10, sempre o i vai valer 1.
Mas com este comando, em determinado momento, o i vai ser igual a 10. Então, quando eu coloco aqui, eu tenho i igual a 1, enquanto i menor que 10. Então, na primeira vez é como se fosse um if. I é menor que 10? Ah, sim, i é menor que 10. Então, eu vou executar isso aqui. Exibo o console log e faço o i receber 1 mais 1. O i recebe 2. Só que agora, no enquanto, você ao final desse bloco retorna para o início do bloco se a condição for verdadeira. I é menor que 10? Sim. E ele faz a mesma coisa. I é menor que 10? I é menor que 10? É menor que 10? É menor que 10? I vale 9. I recebe 9 mais 1, 10. I é menor que 10? Não. Então ele não continua nesse while e sai fora. E aqui eu tenho um i que vai de 1 a 9. E com este pequeno conjunto de comandos, já há muitas coisas que nós podemos fazer. Vamos ver agora alguns exemplos para vocês começarem a pensar em coisas para praticar. Eu posso, por exemplo, dizer que eu tenho uma variável saída é igual a vazio. E posso dizer while saída. E aqui eu vou colocar... Vamos usar, para não criar um comando novo, vamos usar enquanto saída for menor que 100, eu vou simplesmente dar um alerta de saída. Mas vou dizer que agora, em vez de saída ser incrementado ou decrementado, ele vai receber uma entrada de usuários. Entre com 100 ou mais para saída. O que acontece com esse programa? Essa página diz nada, porque saída vale nada. Mas eu coloco 5. Diz 5. 9. Diz 9. 99. Diz 99. Mas se eu digitar 100, ela sai. Então eu posso ter, por exemplo, que você recebe continuamente entradas do usuário até receber uma entrada que faz você sair do while. Nós podemos ter aqui operações matemáticas, porque eu coloquei i igual a i mais 1, mas poderia ser também vezes, poderia ter 2, 3 números, poderia colocar um número e dizer, bom, eu quero o número que multiplica por esse. Eu posso ter um cálculo de fatorial. Você pode dizer, bom, já é um pouco mais difícil. Não é algo que vocês, se não conseguirem fazer agora, seja um problema. Vocês já recém estão, e esse é o meu objetivo, não fazendo um programa, mas se familiarizando com elementos básicos de um programa. Mas sim, poderíamos fazer um cálculo de um fatorial. Nós vamos ver, inclusive, isso em mais detalhes ao longo do curso. Mas você pode ter um número e ele vai dizer, ok, eu vou acumulando esse número vezes ele menos 1, vezes ele menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, enquanto eu estiver acima de 0, de 1, etc. E eu vou juntando todos esses e gerando um cálculo de um fatorial. Se não preciso de mais do que o que já foi visto até agora para criar um programa que faz um cálculo fatorial. Uma máquina de calcular, eu quero colocar um número, outro número, dizer se é para somar, subtrair, dividir. Também temos isso. Existem alguns detalhes, existem algumas questões vinculadas ao tipo da variável e tal. Vou deixar alguns vídeos falando sobre isso, mas o ponto maior é, aqui neste vídeo, vocês viram uma passagem rápida por vários comandos que vocês poderiam, antes de ir para uma próxima lição, gastar algum tempinho se familiarizando. Abrem o Chrome, digitam about blank, abrem o console, criam uma variável, recebe a entrada do usuário, exibe a entrada, manipula ela, usam if, usam while, faz repetir uma série de comandos até um contador ficar maior do que 0, menor que 0, maior que alguma coisa. Depois façam também um while até entrar uma entrada de dados do usuário que faça sair daquele loop. E só fazendo essas coisas vocês já vão ter
um primeiro contato com programação. E nos próximos vídeos nós vamos ter exemplos e desafios de programas que vocês podem começar a trabalhar melhor e aí realmente começarem a ter um pouco mais de familiaridade com programação. E fazendo um pouco cada dia, sem ir além dos conhecimentos, sem tentar algo muito complicado, mas simplesmente praticando um pouco todo dia ou praticando um pouco sempre que puderem, vocês vão dominar mais os conteúdos de programação. Vocês vão ter mais facilidade de entender a programação e aí os conceitos, quando forem apresentados, vocês vão entender eles de uma forma muito mais fácil. Então vamos ficar por aqui neste vídeo e realmente recomendo para quem está iniciando abrir, fazer, pelo menos repetir os comandos que eu mostrei aqui. Obrigado.